Oi, boa noite. Como você está? Eu espero que você esteja muito bem, porque hoje nós vamos dar continuidade no nosso livro, no livro que nós estamos lendo aqui no canal, que é A Árvore que Dava Dinheiro. Para quem não está acompanhando, já faz tempo, na verdade, né? Que eu não posto um vídeo lendo esse livro. Então eu vou deixar no card para vocês a playlist, tá bom? Então, quem não viu os outros 2 vídeos de eu lendo este livro e quiser dar uma olhadinha, quiser acompanhar a história, passa lá para você poder assistir aos outros vídeos primeiro, tá bom? Mas aqui então nós estamos no 3º vídeo lendo A Árvore que Dava Dinheiro. Faz tempo que eu não trago ele aqui e eu tava com muita saudade de ler ele aqui com vocês. Então, nós havíamos parado na página 22, então nós vamos dar continuidade a partir da página 22, tá bom? Vamos lá então. 20 elefantes incomodam muita gente. 21 elefantes incomodam, 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 incomodam. 2 velhos conversavam em cadeiras na calçada. Um falou alto para as meninas na varanda. É muito elefante. Uma respondeu: os incomodados que se mudem. Então a mãe chamou as meninas para dentro e elas entraram fazendo o bico. Bateram 11 horas. A vida é um buraco, disse um velho, suspirando. E viver é ir cavando cada vez mais fundo, disse o outro, levantando e pegando a cadeira, até que o buraco fica pronto e a gente deita dentro. Se eu tivesse dinheiro, o outro suspirou. Fazia o quê? Levava no caixão? Aí foi cada um para sua casa. As luzes foram se apagando e Felicidade dormiu. Mas a árvore continuou a soltar botões de flores. E ia amanhecer florida se um vento não batesse antes do sol. Arrancou as notas ainda pela metade, algumas sem ponta, outras com pedaços ainda em branco. Quando pintou a primeira claridade, o vento brincava com elas nos paralelepípedos. As velhas deitavam cedo, acordavam antes do sol. A primeira, a chegar na igreja, subia os degraus e esperava a segunda. Entravam juntas falando das dores da noite. Às vezes tinham de esperar o sacristão abrir a porta. Aí as outras iam chegando e ficavam igual bando de galhas na escadaria, esverdeada de musgo, os chalés pretos nos ombros e os terços nas mãos. Quando entravam na igreja, cobriam a cabeça, os lábios mexiam numa reza que nunca terminavam. Estavam puras e prontas para se libertar deste mundo. Às 5, o padre saía da sacristia com o sacristão e um coroinha. Andava até o altar olhando o chão, bocejava e começava a missa. Mas naquele dia o sacristão abriu a porta e nenhuma velha esperava para entrar. Estavam na praça, andando mais curvadas do que sempre, olhando o chão como se procurassem. Ele desceu os degraus resmungando. De certo, algum terço tinha arrebentado. Mas viu que procuravam na praça toda. Perguntou o quê?
Uma velha olhou para ele como se fosse o demônio. Continuou procurando mais depressa. Quando o padre saiu da sacristia com um coroinha, ainda não tinha ninguém na igreja. Foram olhar lá fora. O sacristão e as velhas zanzavam pela praça, olhando o chão. O padre desceu com um coroinha atrás. De certo, arrebentou algum terço. De repente, o coroinha baixou e pegou metade de uma nota. Enfiou depressa no bolso. Mais 2 passos e o padre achou outra metade. Então o coroinha mostrou a sua metade para ver se combinava com a do padre. Mas eram notas diferentes e então eles também começaram a procurar. Quando o sol se levantou, todos desistiram e se juntaram na frente da igreja. Eu achei uma metade, disse uma velha. Eu achei 2, disse outra. Na minha falta uma ponta, disse mais outra. A minha tem a ponta, mas o resto em branco, disse o sacristão. E então foram juntando metade com metade, pedaço com pedaço, mas nada combinava com nada. Parece castigo, disse o padre. Nessa hora, o sol bateu na praça, uma bofetada de luz, e viram que era hora de a missa estar acabando. Deram as costas ao sol e subiram os degraus ainda curvados, olhando o chão. Próximo capítulo. As árvores. A árvore deu novos botões no fim do dia, e de noite foi abrindo uma fortuna de pétalas, e de manhã elas secaram ao sol, caíram com a brisa. Ia passando uma mulher, viu uma nota, pisou em cima. Aí botou as mãos nas cadeiras, como se sentisse a dor de lavar roupa todo santo dia, ou a dor de carregar filho enganchado na cintura. E assim, curvada de dor, tirou o pé de cima e viu que era a mais graúda das notas do país. Então, agachou para arrumar a sandália, catou a nota e enfiou depressa nos peitos. Levantou e foi para casa andando reta, sem olhar para os lados. Conforme ia chegando, ia flutuando. Entrou em casa voando, passou o trinco e encostou as costas na porta, suspirando igual em novela de televisão. Mas, naquele tempo, a televisão ainda não tinha chegado à felicidade. Encravada no meio dos morros, era preciso antenas tão altas que ninguém tinha tanto dinheiro. Mas ali, suspirando atrás da porta e olhando os móveis de presente de casamento, séculos atrás, ela se prometeu que ia ter uma televisão com uma antena tão alta como torre de petróleo. Guardou a nota debaixo da lata de farinha e saiu para contar ao marido. Tão animada que pisou em outra nota e não viu, mas viu que a rua estava movimentada. Um assanhamento de gente andando para lá e para cá como não se via há muito tempo. Mas alguma coisa não estava certa. Ninguém falava com ninguém. Todo mundo de mãos nas costas e olho no chão, como se de repente amanhecessem filósofos e andassem pensando. Pensando nisso, ela também olhou o chão e achou outra nota. O coração quase saiu pela boca. Agachou, catou, enfiou nos peitos e não foi atrás do marido. Virou filósofa também.
não sabia, via pela janela e pensava que Felicidade ia ficando doida. Velhos e mulheres, moças e rapazes andavam pela rua sem se olhar e sem tirar os olhos do chão. Mas logo alguém agachava e catava alguma coisa. Então, mais alguém saía de casa para ver o que andavam achando. E logo começavam a procurar também, de modo que mais e mais gente zanzavam, trombando uns nos outros, andando em círculos, baratas tontas, agachando rápido e catando, e se afastando depressa como se fosse alguma coisa suja e vergonhosa. Nessa hora, o açougueiro saía de caminhonete, buzinando para a molecada, com uma lista de encomendas de carne para buscar na cidade vizinha. Depois voltava, entregava tudo e pegava a vara de pescar, uma lata de minhocas e uma garrafa de vinho. Antes do meio-dia já estaria a caminho do rio para sentar no barranco e tirar fieiras de lambaris. No caminho para o rio, mulheres sempre punham a cara na janela perguntando se ele ia pescar. Sempre tinha vontade de responder que não, que estava levando as minhocas para tomar banho e a vara para tomar sol. Mas respondia sempre que sim, estava indo pescar. A senhora precisa de alguma coisa? Um punhadinho de lambaris, se o senhor puder. Se Deus quiser, eu trago, ele dizia sempre. E assim, quando chegava no rio, já tinha meia dúzia de encomendas. Quando o sol ficava bem no meio do céu, ele tirava um sanduíche do embornal, comia devagar, depois ficava de pé e urinava no rio, com respeito. Tornava a sentar no barranco e não levantava mais até encher fieiras de lambaris. Voltava parando de casa em casa, bebendo numa um dedo de pinga, noutra um copo de vinho, em troca de lambaris. Chegava em casa com um pé andando para cá e outro pé andando para lá, de modo que ele ia se equilibrando até sentar. Aí a mulher começava com a ladainha. Onde já se viu açougueiro dar peixe de graça todo santo dia e... Ele ouvia com um sorriso na cara, mastigando arroz com feijão e peixe. Depois se espreguiçava e ia dormir. Mas antes, sempre achava bom dizer alguma coisa à mulher. Então, parava na porta do quarto, pensava e dizia sempre: Amanhã vai ser outro dia. De certo que vai, ela continuava falando para as paredes. Ele vai pegar a vara e encher a cara de vinho no rio como faz todo santo dia. Então ele arrotava dizendo amém e caía na cama. Mas naquele dia tudo começou diferente. Saiu cedinho de caminhonete e viu metade da cidade andando na rua de mãos nas costas. Todo mundo sério, como numa procissão desencontrada. Parou numa moça. Que estão procurando? Procurando? Quem que está procurando? Todo mundo. Não está todo mundo procurando? Eu não, disse a moça, e continuou procurando. O açougueiro rodou com a caminhonete caindo aos pedaços. Parou num velho. Que procuram tanto? O velho piscou, tornou a piscar. Perguntou alguma coisa? Perguntei o que todo mundo tanto procura. O velho botou a mão no ouvido. O quê? O quê? Pergunto eu. Não sabia que o senhor estava ficando surdo. E gritou. Que estão procurando tanto? Procurando? Ninguém está procurando nada, disse o velho. E continuou procurando. O açougueiro jogou os ombros para cima
e eles caíram de volta no mesmo lugar, que é um gesto que não custa nada e resolve tudo. De certo, estavam todos ficando loucos, mas pareciam estar se sentindo muito bem, então que procurassem até gastar a rua e fim. Ele também não tinha mania de pescar todo dia feito louco manso. Então, viu a mulher na janela, resmungou entrando na caminhonete. Quem dera ela ficasse um pouco louca também. Quem sabe parasse de ver loucura em mim. E partiu. No primeiro buraco, um para-choque caiu. Cato na volta. Um dia, quando eu tivesse dinheiro, ia ter uma caminhonete nova. Agora tinha pressa. Precisava trazer carne a tempo de a mulherada fazer almoço. Então acelerou, levantando poeira e notas de dinheiro. Quando cruzou a ponte de volta, ouviu um clamor, como se a cidade estivesse em festa, ou como se o rio, de repente, tivesse uma cachoeira. E conforme foi passando pelas primeiras casas, estranhou não ver ninguém nos quintais, nem nas janelas, nem na rua. Ninguém. Era uma cidade deserta, com um tropel, uma revolução lá adiante na praça. Na praça, parou a caminhonete e desceu, esquecendo de desligar o motor. Sentou no estribo e ficou olhando de boca aberta. A praça estava tomada por uma multidão, turbas que se juntavam e tornavam a se apartar em tropel. Na lei de cada um por si, gente se arranhava, rastejava, brigava, corriam, pulavam, gritavam, disputando galhos de árvores. O padre tinha ajoelhado na escadaria da igreja e rezava, olhando para o céu com um ramo da árvore na mão. Ao lado de um coroinha, olhando tudo tão arregalado que os olhos quase engoliam a boca. Velhos e moças, crianças e mulheres, até as grávidas, todas se engalfinhavam disputando pedaços de galhos, puxando para cá e para lá, arrastando, cortando a faca e a canivete, torcendo, mordendo, até que cada galho ia sumindo aos pedaços. Cada um que conseguia seu pedaço, por mais fino que fosse, corria para casa e logo voltava correndo. A praça rugia. O bêbado de felicidade encostou na caminhonete. Capaz de chover, hein? Capaz. Então me paga uma pinga. Minha mulher diz que você vai morrer de tanto beber. Eita, perdão. O homem estava com pé de elefante. Os olhos mal abriam na cara inchada, mas ainda conseguia piscar com malícia. Quem dá, dá se quiser. Quem recebe, gasta no que quiser. O açougueiro pensou um pouco, enfiou a mão no bolso, deu o dinheiro. Uma nota rolou no vento entre eles e não viram. O bêbado afastou tropeçando. O açougueiro olhou a praça. Agora só restava o tronco enraizado da árvore, e logo foram surgindo pás, picaretas e enxadões. Os homens começavam a cavucar com as mulheres em volta, e conforme cavavam, elas arrepanhavam os vestidos no meio das pernas, prontas para se apinchar no primeiro pedaço de raiz, enquanto os homens gritavam que tinha gente demais em volta, que alguém ainda acabava levando uma picaretada, e se ensopavam de suor cavando com fúria, como se o toco fosse fugir chão abaixo. O toco foi estraçalhado, depois começaram a estraçalhar as raízes, puxadas da terra como mandioca, e de novo se formaram turbas rolando pela praça atrás de cada pedaço.
Alguém agarrava um pedaço no peito e fugia aos trambolhões. O povo correndo atrás com unhas e dentes até que o pedaço de raiz se espedaçava mais, de modo que até crianças corriam com seus pedaços, perseguidas por outras crianças entre cachorros assustados, enquanto mulheres e homens cavucavam, agora com as mãos, até as raízes mais finas das pontas das pontas das pontas. Depois começaram a peneirar a terra até o último pedaço, até que foram todos para casa cuidar das feridas e plantar as raízes e galhos da árvore que deu dinheiro. Bem, gente, vamos ficando por aqui e nós paramos na página 29. Temos que ler esse pedacinho aqui na próxima vez. E quero estar sempre trazendo uma leiturinha aqui, porque eu acho bem gostoso e bem relaxante. Então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Deixe um comentáriozinho para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigada, não se esqueça de ver os outros vídeos aqui do canal também, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite, um bom sonho. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.